Notícia aí de que a família daquele preso que acabou morrendo na Papuda pediu a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa é a novidade, pede a prisão por maus tratos e tortura. A gente lembra dessa história, é o comerciante Clériston Pereira da Cunha. Ele foi considerado réu pelos ataques golpistas de 8 de janeiro e que acabou morrendo no complexo penitenciário da Papuda no ano passado, após um mal súbito ali. Ingressou agora, os familiares dele ingressaram com uma ação criminal no próprio Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes. A viúva e as duas filhas de Clériston afirmam que o magistrado teria cometido crimes de maus tratos, abuso de autoridade, tortura qualificada e majorada, além de prevaricação. As penas vão de 10 a 31 anos de prisão. Eles pedem ainda que Alexandre de Moraes seja afastado de suas funções no STF e pague uma indenização por danos morais. A peça endereçada ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, foi assinada pelo advogado Tiago Pavinato, que inclusive foi apresentador já da Jovem Pan. Clériston tinha 46 anos quando morreu, ele que a gente está vendo aí na imagem, ele morreu justamente em novembro do ano passado, após sofrer um mal súbito na penitenciária. Estava preso preventivamente depois de ter sido detido durante um flagrante no Senado, no dia da invasão do Senado, no dia 8 de janeiro, e inclusive os familiares, os advogados já tinham pedido para que ele saísse da prisão justamente porque ele tinha problemas de saúde. Um pedido da PGR de liberdade provisória estava em análise pendente nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E na ação, o advogado da família diz que a morte do comerciante ocorreu em prisão preventiva manifestadamente ilegal e sob a inteira responsabilidade do juiz. E aí, na peça, ele fala: Clériston morreu torturado porque o ministro Alexandre de Moraes, abusando do seu poder, assumiu, independentemente de ter querido esse resultado morte, o risco dessa morte indigna. Delicado esse caso, né, de analisar, o Josias, mas acho importante essa notícia que chega, claro, o direito da família em entrar com uma ação. Chama a atenção esse advogado ser um ex-apresentador da Jovem Pan, inclusive, né, participando aí dessa ação, mas pedindo então a prisão de Alexandre de Moraes, chamado de torturador pela família desse comerciante. A família do Clériston, Fabíola, tem cometido um erro banal. Ela está servindo de peteca para o bolsonarismo. O bolsonarismo joga essa família daqui para lá, de lá para cá, participa a viúva, os parentes do morto participam de manifestações, são tratados pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo como peteca. E a família erra ao mover esta ação que pede a prisão do Alexandre de Moraes por tortura, maus tratos, e pede o afastamento do ministro do cargo. Isto é um erro. O que a família poderia fazer, e aí faria com acerto, a meu juízo, era mover uma ação reivindicando uma indenização do Estado. Se fizesse assim, não serviria aos interesses do Bolsonaro, mas renderia uma homenagem mais interessante à lógica e à memória do morto. E há, de fato, neste episódio, coisas que não dignificam a atuação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, que estava lá esse preso na Papuda, que foi preso, a prisão não foi injusta, ao contrário, ele foi pilhado no 8 de janeiro e foi em cana, foi preso. Ocorre que havia um pedido em favor desse Clériston Pereira da Cunha, um pedido do Ministério Público. A defesa argumentou que ele já não era necessária mais a prisão dele, porque a investigação já havia sido concluída, e ele, que fora ali preso em flagrante no dia do quebra-quebra,
a liberdade dele sob condições, uma tornozeleira, com uma imposição ali de prisão domiciliar e tal, essa liberdade não prejudicaria as investigações, ele não tinha mais como prejudicar as investigações. Então o Ministério Público opinou pela liberdade dele. E o pedido com a manifestação da Procuradoria-Geral da República ficou na gaveta lá por um bom tempo. O Alexandre de Moraes poderia ter deferido esse pedido ou poderia ter negado a pretensão. Ele podia requisitar, por exemplo, que o pedido esclarecia que o preso tinha problemas de saúde e que, portanto, a permanência dele na cadeia representava um risco de vida. O Alexandre de Moraes poderia ter deferido o pedido, mandando o sujeito para casa com uma tornozeleira e tal. Poderia ter indeferido, requisitando uma perícia médica, por exemplo, independente, né, que permitisse a ele ter informações sobre a saúde do preso, mas o ministro optou pela única alternativa que é inadmissível num caso como esse. Ele se absteve de decidir sobre um pedido que foi referendado, como disse, pela Procuradoria. Então pode ter havido displicência, pode ter havido negligência. Houve lá um mal súbito, o sujeito morreu na cadeia. Então a família renderia homenagens à lógica se movesse uma ação pedindo um ressarcimento ao Estado por conta desse quadro que se formou em torno do preso. Agora, essa ação que pede a prisão do ministro, a destituição de um ministro do Supremo, a retirada dele da poltrona e tal, isso é bolsonarismo que não orna com o interesse do morto, da família e da lógica, Fabíola. Então, a família erra ao ceder o seu sofrimento à exploração do Bolsonaro e do bolsonarismo. E você, Thales, como é que você recebe essa notícia de que a família está pedindo a prisão de Alexandre de Moraes? É evidente que não há tortura, nada disso, e que isso daí está sendo usado como marketing. Há muitos casos no Supremo de advogados que entram com ações para aparecer. Esse Thiago Pavinato, né? Ele não é aquele que foi demitido da Jovem Pan porque xingou um embaixador de vagabundo e tarado? Eu acho que foi isso a história. Quer dizer, é complicado, né? O que é provável que tenha havido, nesse caso desse cidadão que faleceu lá na Papuda, é que realmente ele tinha doenças. O Alexandre de Moraes não decidiu a tempo e pode ter errado e não decidiu a tempo. Concordo com o Josias, pode ter errado aí, é um erro, mas não é tortura, é completamente diferente. E a família me parece que está sendo usada. Não posso acusar o advogado de estar utilizando-a para aparecer. Não se trata de fazer esse tipo de acusação. Mas, realmente, ela está sendo usada politicamente por alguém. Pode ser pelo bolsonarismo, por uma entidade em geral, uma entidade etérea, né? O bolsonarismo. Pode ser, mas está sendo usada, e isso é fato, porque não há a menor possibilidade. Você imagina o Barroso assinando ali prisão para Alexandre de Moraes por ter um sujeito lá morrido no presídio, um sujeito que tinha problemas de saúde e que ocorreu uma fatalidade. O Alexandre de Moraes poderia ter